Bom, e nós estamos agora, neste momento, recebendo a presidente da Câmara, Débora Palermo, que assumiu a Câmara num momento, mas muito, muito delicado. Câmara que sofreu, no prédio da Câmara, busca e apreensão, né, da polícia e do Ministério Público por conta de denúncias de que foi colocado, que existiu ou existe ali na Câmara uma suposta esquema de pedido de propina em contratos terceirizados, e esse esquema teria sido montado pelo ex-presidente Zé Carlos. Ele tentou se segurar no cargo, depois ele pediu um afastamento por motivo de saúde. Aí, quando de fato os áudios vieram à tona, demonstrando ali a negociação de pedido de verba, ele não se sustentou, ele saiu, e a Débora, então, assumiu a presidência da Câmara nesse momento de muita... eu vou dizer que o parlamento nunca foi muito acreditado, vereadora, e a senhora pegou no momento mais difícil ainda, lembrando que antes da operação do Ministério Público na casa do presidente, na casa do assessor, nos 2 prédios da Câmara, a Câmara já vinha sofrendo denúncias de rachadinha por parte de vereadores. A senhora pegou o touro com a mão, a senhora conseguiu controlar ele ou não? Como que está? Bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia a todos os que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui. A pergunta que você fez, se eu consegui... domar o touro. Sim, de certa forma, né? Você disse, você pegar uma Câmara como a de Campinas, num período de crise, né, numa crise grande como eu peguei, não é muito fácil, né? Mas tentei com tranquilidade, com seriedade, algumas medidas mais firmes, né? Mandar até aqui com uma certa tranquilidade. Quais foram as medidas que a senhora tomou para poder dar transparência aos processos? Porque uma das questões que está sendo colocado, os contratos que estão sendo visados. Quais foram as ações? Nós revimos todos os contratos, né, internamente ali, eu e a equipe, junto com os procuradores, nós fizemos uma revisão em todos os contratos. Também, Rose, eu tomei algumas atitudes com atos da mesa, como publicidade da agenda, né, da presidência, reunião quando tiver qualquer reunião da presidência com contratados, com preposto ou ex-contratados, né, seja sempre acompanhada por um funcionário efetivo da casa, porque o que eu entendo, Rose, a Câmara, ela tem departamentos altamente competentes, né, para análise de contrato, licitação, compras. O presidente, ele não tem necessidade de ficar fazendo reuniões com essas pessoas. Eu acho que ele analisa, lógico, acompanha os contratos, acompanha a licitação para poder assinar, mas não precisa ser a pessoa que fica fazendo esse meio de campo, né? Então, essas foram algumas medidas. Também aprovamos o FREIA, né, que é a frente contra o abuso sexual moral, contra as mulheres, contra funcionários na casa. E também, nas sessões, assim, o que foi bem complicado faltavam projetos para ir para a pauta, porque estavam muito parados em comissões. Eu pedi que fossem as relatorias agilizassem. Porque os vereadores não estavam participando da reunião das comissões, né? Esse era o problema, exatamente, né? E não tem punição para isso, vereadora? Então, eles perdem para se chamar, tem que chamar a suplência, convocar, né, a comissão e pode destituir e chamar outro. Mas não acontece isso. E o problema é que ficam parados esses projetos nas comissões sem vir para a pauta. E aí nós estávamos com a situação de não ter só honraria, nome de ruas. Então, estava acabando as pautas, assim que eu assumi, para trazer para a sessão. Aí a senhora fez uma reunião e pediu para que eles... solicitei e prontamente os vereadores atenderam. Edmilson. Presidente, a sua atuação nesse início de presidência aí na Câmara tem sido muito elogiada nos meios políticos aí, eu tenho lido alguma coisa, ouvido até, certo? Eu gostaria de saber o seguinte,
a senhora está se cacifando para ser candidata a uma reeleição aí, ou a uma eleição, já que há uma discussão entre se pode ser reeleita no meio da legislatura ou não, se a senhora vai ser reeleita, existe um impedimento legal para a senhora se candidatar, ou a senhora vai conseguir ser candidata à reeleição, aí vai continuar na presidência da Câmara, colocando o seu nome, claro, em votação aí. E antes que a senhora responda, deixa eu mandar um abraço, que eu sei que o João Lage está aí com a senhora, é um grande amigo meu. Ele está vermelho aqui. Coitado. Boa gente. E o Roberto Caginali também está aqui. Esse mineirinho aí. Gente finíssima. Mas vamos lá as perguntas. A senhora é candidata à reeleição? Resumindo, é isso. Bom dia, Edmilson. Sim, eu coloquei meu nome, sou candidata à presidência. A princípio, eu pensava que não pudesse mesmo, por conta do regimento. Mas depois, várias pessoas me procuraram para pedir que eu colocasse meu nome para concorrer para a presidência e me mostraram a legislação. Na verdade, eu não posso concorrer a vice-presidente, porque eu já fui eleita vice-presidente. A presidência eu posso. Eu vou colocar, eu tenho até um dever moral de colocar, porque muitas pessoas que eu considero pessoas sérias, que acompanham a política, entidades sérias que acompanham a política, me pediram para que eu colocasse meu nome à disposição. E também porque eu vejo que a Câmara precisa de renovação, precisa de mais transparência, de mais protagonismo, de seriedade. E é muito difícil porque é muito trabalho. Eu confesso que, por exemplo, ontem eu cheguei lá às 8 da manhã e cheguei em casa às 11 da noite. Né? Mas dá para fazer um trabalho muito bom na Câmara de Campinas. Quando você foi candidata a vereadora, você estava lá lutando pelo cargo de vereadora. Você imaginou que você chegaria como a primeira mulher a ser presidente de uma Câmara de Campinas? Porque é uma cidade importante, né? Passou isso pela tua cabeça ou não? Rose, não passou nem eu ser eleita para vereadora, para ser bem sincera, né? Eu coloquei meu nome por conta da minha luta ali no Conselho Tutelar, pelas políticas públicas para as crianças, adolescentes, famílias, né? Mas eu não tinha equipe, né? Eu fiz minha campanha somente com meu nome, com a minha família e alguns amigos. Eu não tive investimento nenhum na minha campanha. E fui eleita tanto que eu fui eleita com menos de 2.000 votos, com 1.937 votos. Não acreditava nem na minha eleição como vereadora. E eu chegar a vice foi por conta da presidência da Comissão da Criança e Adolescente. Porque quando eu cheguei na casa, somos 4 mulheres. E na eleição para a presidência, eu falei, a única coisa que eu faço questão é presidir a Comissão da Criança e Adolescente, que foi por isso que eu vim para essa casa. E no meu grupo de 7 novos, a gente conversando isso, foi o que eu pedi. E eu pedi também que uma das mulheres fizesse parte da mesa. Isso era um pedido meu para todos os candidatos à presidência nesse mandato. Eu falei, não precisa ser eu, pode ser uma das 4, mas eu acho que não tem como não ter uma mulher na mesa, né? Nós temos que ter uma representatividade. E no decorrer do processo, nós iríamos apoiar, então, o Rossini, o grupo dos novos. Ele abriu mão para apoiar o Zé Carlos. E ele abriu mão da vice-presidência para mim, para eu poder pegar a Comissão da Criança e Adolescente, porque é o único cargo na mesa que pode pegar a presidência. Então, foi assim, foi uma situação totalmente inesperada, né? Agora, a presidência, a corrida presidencial aqui na Câmara tem 6 candidatos, sendo que o Rossini teria aí de 10 a 12 votos e você tem outros candidatos. O que se fala nos bastidores é que a tua candidatura, nesse momento, ainda não tem o apoio dos vereadores. O que a senhora está fazendo para poder conseguir convencer os vereadores de que o teu nome é a melhor coisa para a Câmara, para poder, como a senhora disse, devolver esse protagonismo e essa transparência para a Câmara? Rose, eu tenho dialogado, não consigo conversar tanto com os vereadores, porque enquanto eu estou na mesa, eles estão lá fazendo a campanha de presidência. Mas, assim, eu tenho dialogado com os vereadores, tenho apoio de um grupo
Tem. vereadores, sim, tem. Mais ou menos quantos votos a senhora teria hoje, a senhora Eu acha? acho que o nosso grupo já está com mais ou menos 10 Opa, pessoas. então isso tá bom. E o que eu falo, assim, eu não vou negociar. Hum. Eu sou muito firme nos meus valores e eu não fui para a política para fazer certas negociações. Eu não vou negociar coisas que eu não concordo, né? O que eu ofereço nesse momento para casa é o que eu tenho feito na casa nesses 3 meses. Seriedade, responsabilidade, transparência, protagonismo, né? A gente poder a Câmara ser realmente um órgão independente, né? Que dialoga com o poder público, né? Mas não seja submisso ao poder público. Então é isso que eu coloco. Pois não. A sua relação com o prefeito, então, porque normalmente o presidente da Câmara é eleito com o apoio do prefeito, né? Quase sempre é assim. A senhora tem uma boa relação com ele, porque parece que ele tem um candidato aí que seria o Rossini, né? Edmilson, tenho sim uma boa relação com o prefeito Dário, não tenho problema nenhum com ele, muito pelo contrário, mas o Rossini é o líder de governo, né? É uma competição complicada, né? Mas, assim, eu não tenho problema nenhum com o Dário, não acredito que ele seja também, ele declaradamente falou isso, ele não é contra a minha candidatura de forma alguma, né? Então, esse eu acho que não é um problema. Mas um apoio explícito dele, assim, não surgiu, não, né? Não. Agora, vereadora, nos áudios do Zé Carlos, que foram gravados, saiu lá o próprio Zé Carlos dando a entender que havia pagamento para que um candidato da Câmara ganhasse a eleição, pagamento de propina mesmo. A senhora chegou a receber alguma oferta de propina para poder votar no candidato na última eleição, que a senhora só participou de uma? Não. Ouviu falar disso já ou não? Ouvi. Já ouviu falar de que antigamente se comprava o voto na Câmara? Sim. Mas não, meu grupo, eu acredito que nós 7 novos, eu acredito que ninguém do meu grupo tenha participado de nada disso. Ouvir, a gente ouve, né, Rose? Mas a gente não tem... Como a gente ouve tantas coisas ali dentro, a gente não tem como provar nada, mas sim, eu ouvi, mas nunca me chamaram. Se eu falar que alguém da prefeitura ou da Câmara me chamou para qualquer ato ilícito, eu estaria mentindo. Eles nunca me falaram, propuseram nada disso. Olha, tem um ouvinte aqui pedindo para eu perguntar para a senhora sobre as rachadinhas, porque ele disse que tem vereador que antes era do DIC, hoje mora em condomínio de luxo no Taquaral e com 3 carros de luxo. Ele está pedindo, obviamente, para eu poder manter o anonimato do ouvinte. Como que a senhora viu esse escândalo da rachadinha? A senhora mesmo chegou a ter o nome envolvido, né? Mas foi arquivado por falta de provas, né? Como que a senhora viu todo esse processo? Foram acho que 11 casos, né, de denúncia. O meu, eu levei todos os extratos antes mesmo que a promotoria pedisse, levei, me coloquei à disposição, falei que poderia abrir sigilo bancário. O meu foi arquivado por não ter indício algum de rachadinha. E tem outros que estão ainda sendo investigados, né? É uma prática que a gente também ouve muito lá dentro, né, Rose? A gente ouve, né? Não dá para dizer que não ouve, né? Mas eu não sei. Eu acho que o Ministério Público, e espero, né, que o Ministério Público possa realmente analisar todos esses processos com cuidado e descobrindo irregularidade, punir para a gente também, é uma forma também da gente, da Câmara aí... Sendo depurada, Isso, né? Porque hoje um vereador, na maior parte da cidade não sabe o salário de um vereador, né? O nosso líquido chega ao que? 8 mil, menos de 8 mil. Então, o ouvinte tem razão, né? Se você for analisar o nosso salário, eu acho que essa é uma avaliação que toda a população deve fazer, se condiz com a vida que o vereador leva, né? Eu particularmente, eu entendo que um vereador, ele ganha, para o porte de Campinas, é um salário baixo. Sim. Eu acho baixo. Só que se a Câmara for aumentar, e teria que aumentar
para a próxima legislatura, vai virar aquele rolo na cidade que todo mundo é contra, né? Eu acho que tem que parar um pouco da hipocrisia e definir, de fato, qual é o salário. Até gostaria de perguntar para os ouvintes. Eu não sei o que o Edmilson acha, mas porque você tem câmaras que os vereadores estão ganhando muito mais do que isso e acaba fazendo o quê? O vereador... Mas isso, gente, não é motivo para poder pegar dinheiro de assessor, porque isso é roubo, entendeu? Eu acho que você tem que resolver a questão. Vamos discutir seriamente com a cidade? Quanto que um vereador deve ganhar? Olha, Rose, eu acho que o salário do vereador é baixo mesmo, para uma cidade do porte de Campinas, mas tem a contrapartida aí, né, no caso. Eu acho que poderia ser aumentado, dar um bom salário, sei lá, 20 mil reais, até, certo? Eu acho que seria eu acho, não sei, não estou por dentro do salário de outras câmaras, mas Campinas comportaria um salário mais elevado para os vereadores, mas desde que eles tivessem dedicação exclusiva também, sabe? Sim. Que um vereador é eleito para tratar dos problemas da cidade, e os problemas da cidade não são poucos. Certo? Exige dele, sim, uma dedicação exclusiva, um trabalho lá, 8 horas, só isso, porque muitos vereadores são médicos, são advogados, têm outras profissões e eu acho que você está então, certo. A dedicação exclusiva eu acho necessária para que se possa falar em aumento de salário. Sem dedicação exclusiva, eu acho que 8 mil está muito bom, viu? O problema é que tem vereador que tem dedicação exclusiva e tem vereador que não tem, né, Débora? Tem, exatamente. Eu sou professora efetiva da rede ainda, né? Mas eu estou afastada, porque senão você não faz nenhuma coisa bem nem outra, né? Então, eu acho que ou você se dedica para uma coisa ou para outra. E eu abri mão de dar aulas para me dedicar à vereança, como antes eu estava no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva. Eu vereança não. Mas, realmente, é uma cidade com muita demanda, com muito trabalho. É difícil você exercer a vereança e mais uma profissão, né? Mas nós temos realmente, como o Edmilson disse, né, muitos ali que na verdade, vereança não é profissão, né? Não, teve uma sessão em que a senhora chamou a atenção dos vereadores porque eles estavam com desrespeito em relação à sua presidência, à sua liderança. A senhora tem enfrentado machismo dentro da Câmara por ser mulher e estar administrando a principal casa legislativa? Rose, até eu assumir a presidência, eu não sentia isso. A partir do momento que eu assumi a presidência, sim. Sim, e muito. E muitas vezes eu me sinto ali tratada como se eu fosse a culpada de estar ali presidindo a Câmara. Tá brincando? Sim, muitas vezes. Muitos vereadores parece que não entendem que eu também, de certa forma, fui vítima de tudo isso e tive que assumir uma Câmara. Porque, inclusive, ninguém queria, justamente porque estava de olho na reeleição, né? Exatamente. No primeiro momento. Porque todo mundo dizia, quem for presidente não pode ser candidato à reeleição. Aí ninguém quis, né? Exatamente. Eu era a primeira vice, eu tinha a obrigação de assumir a casa. E jamais me furtaria, mesmo que fosse para não concorrer à presidência. E provavelmente eu não seria candidata a presidente se eu não tivesse assumido a casa e estado à frente nesse período. Mas essa é uma realidade. Depois que eu assumi a presidência, eu vi, assim, foi triste sentir na pele e diariamente uma repulsa, principalmente por eu ser mulher. Presidente, mudando um pouco de assunto, como é que a senhora está vendo o futuro próximo do Brasil aí? Um novo presidente, um novo governo brasileiro agora? Como é que a senhora está vendo isso e como é que Campinas pode se posicionar perante esse novo governo? O que a senhora acha que pode acontecer no Brasil daqui para frente? Edmilson, eu não vejo, eu não tenho muito boas expectativas do próximo governo, sinceramente. Eu acho que vai ser mais do que a gente assistiu, né? Já assistiu em outras. A novela, eu acho que deve se repetir, né? Infelizmente, nós tivemos. Não vale a pena ver de novo, né? Então, exatamente. Eu não gostaria de ver de novo, mas eu sempre procuro assim. Se ganhou a eleição, o que nós devemos colaborar para que dê certo, né? Para que dê certo, que realmente venha fazer diferença, venha fazer um bom governo, que realmente pense no país, pense na população, né? Campinas é uma cidade, uma metrópole que deve ter um olhar muito
muito atento, né? Então, mas sinceramente eu não tenho grandes expectativas para os próximos anos. Bom, nós temos um ouvinte aqui, vamos colocar. Olá, Rose. Não sei se vai dar tempo ainda hoje, mas eu gostaria de mandar um grande abraço para a Débora. Eu estudei com o irmão dela no Tomás Alves, né? Dr. Tomás Alves em Souzas. E na época também a Débora estudava lá. É uma grande pessoa, uma grande mulher e, acima de tudo, não sei se o pronome está certo, uma grande política, tá? Um grande abraço. E a nossa escola na época era a segunda melhor do Brasil, dirigida por Antônia Bombach. Segunda melhor do Brasil, não do estado. Até mais, grande abraço, DJ Alê. Conhece? Quem é? DJ Alê. DJ Alê, DJ Alê. Eu sei quem é, conheço. Um abraço, viu? Souzas é uma grande família, né, Rose? E eu nasci, fui professora desse pessoal. Quem não foi meu aluno cresceu comigo, então a gente tem. E é bom ouvir isso de pessoas que realmente conhecem a gente, né? São 10 horas e 59 minutos. Nós estamos entrevistando a presidente da Câmara, Débora Palermo. E falando em Souzas, a gente vive em Campinas uma ocupação irregular nas áreas de APA. Souzas, Campinas. O grande problema hoje está mais centralizado lá na APA Campo Grande, na APA Campinas. Mas Souza também não foge disso. Qual é o que a senhora tem feito para poder evitar que Souza seja ocupada por grandes condomínios de forma irregular? Eu tenho um diálogo muito bom com o Congeapa, né? Com o pessoal do Congeapa, a Cláudia, que preside o Congeapa, com os membros, né? E nós temos feito essa fiscalização. E qualquer dúvida, Rose, é requerimento para a prefeitura. A gente faz denúncia e acompanha, né? Então, mas ainda é muito complicado. Viu? O que eu penso, assim, o pessoal é o nosso pulmão, né? Se a gente não cuidar dele, daqui a pouco nós não vamos ter qualidade de vida em lugar nenhum de Campinas, não teremos mais. Então, cuidar da APA com carinho deveria ser a disposição de todos os moradores de Campinas, né? Começando pelo prefeito, né? Agora, vereadora, eu me lembro que em agosto, julho, não lembro, nós tivemos uma festa ali na região, no distrito de Souzas, que impactou o barulho, impactou 23 bairros. E a senhora fez um projeto de lei bem radical, proibindo qualquer tipo de barulho e festa, e chegou a ser criticada, né? E aí a prefeitura fez um meio termo, colocando alguns critérios. A senhora está satisfeita com essa nova lei da prefeitura, ou a senhora acha que a cidade ainda é vulnerável nessa questão do barulho? É muito vulnerável. Todos os dias eu recebo inúmeras reclamações de perturbação do sossego público. E eu não sou contra festas, contra eventos, Rose. Se as pessoas querem fazer eventos, querem fazer festas, é o direito do lazer, da diversão. Só que tem que respeitar aquelas pessoas que também precisam do descanso e querem descansar. E não há esse respeito, né? Então, esse decreto eu acho que ajudou bastante. Esse último, principalmente, que colocou em 35 os decibéis permitidos na área de APA. Mas nós temos muitas denúncias da região do Campo Grande, de festas, raves que duram 2, 3 dias, as pessoas não conseguem dormir. Da região do Taquaral, que o pessoal reclama demais também, de alguns bares, restaurantes que excedem, né, no barulho. Então, não tem problema. Em São Paulo, eles têm uma lei que tem funcionado muito bem. Um dos meus assessores falou que estava num hotel ali acho que Vila Leopoldina, e ele desceu para pegar alguma coisa na farmácia, pegou, e quando ele passou em frente a uma casa, a hora que abriu a porta, ele falou que ele assustou com o susto. A hora que fechou, acabou. Então, esse isolamento acústico, ele é necessário, né? Projeto acústico. Aí quem quer ouvir barulho fica lá dentro, mas quem não quer lá de fora tem que ter silêncio. Acho que a prefeitura tem que exigir. Presidente,
A Câmara não pode fazer alguma coisa no sentido do cumprimento da lei, porque essa lei que a senhora falou é lei. A senhora não falou a lei, mas é o isolamento acústico, o escapamento irregular aberto, o som saindo do carro, fora do carro, violentamente. Aqui eu moro no Taquaral, a senhora citou o Taquaral como um lugar de reclamação, e realmente há muito barulho por aqui, principalmente de veículos, certo? A Câmara não pode fazer alguma coisa no sentido de cobrar realmente das autoridades que cumpram essas leis, porque as leis todas já existem, certo? E elas estão sendo violadas aí diariamente em todos os lugares, certo? Tanto que a senhora fez recentemente uma lei já de SOSAS para ser cumprida, e eu espero que esteja sendo cumprida, mas eu acho que a Câmara deveria cobrar mais ainda, mais das autoridades, né, da INDEC, da polícia mesmo, certo? Para fiscalizar esse tipo de coisa, porque eu aqui moro perto do Orozimbo Maia, eu sou acordado quase toda noite, pelo menos umas 2 vezes, ou por um carro passando, tocando uma música péssima, por sinal, mas aí é gosto do motorista, ou um barulho de moto acelerando propositalmente, assim, ao máximo, certo? E moto grande, não é motinho de motoboy só, não. É moto grande fazendo um barulho enorme, você está acordando todo mundo, né? Imagine, se eu estou aqui a 200, 300 metros do Orozimbo Maia, imagine quem está mais perto, quem mora ali na própria Orozimbo, e o som se espraia por todo Cambuí, por Taquaral, quer dizer, é uma coisa horrível, e as autoridades não têm tomado providência nisso. Eu acho que o papel da Câmara deveria ser mais importante nesse sentido, a senhora não acha? Eu tenho certeza disso, viu, Edmilson? Que a Câmara deveria ser muito mais atuante, né, nessa cobrança, no pedido dessa fiscalização, para inibir os excessos, né? Mas eu tenho feito isso, eu tenho feito uma cobrança. A Guarda Municipal agora tem o decibelímetro, ela está atuando, está melhorando, já melhorou, perto do começo quando houve aquela festa no Aras, lá, que Campinas não dormiu, de lá para cá melhorou, mas ainda tem muito o que melhorar. A fiscalização, principalmente, né? Nós vamos terminar a entrevista, mas eu preciso terminar com 2 perguntas. Primeiro, o que a senhora está fazendo para poder reduzir, né, esse machismo dos seus pares? E quais são os planos para 2023 e 2024, caso a senhora consiga ser eleita para a presidência da Câmara? Rose, para combater o machismo é não se calar, né? Uhum. Eu não admito nenhuma falta de respeito, nem contra gênero, nem contra religião, nem contra raça. Eu acho que o respeito é a base de qualquer relacionamento. Então, inibir, né, com atitudes esse machismo que não cabe mais na nossa sociedade, né? Eu acho que é inadmissível. Nós estamos a caminho de 2023, né? Já está mais do que provado que as mulheres são tanto quanto capazes, né, para tudo. Se eleita, Rose, eu vou continuar trabalhando como eu venho trabalhando, com seriedade, transparência, dando mais voz a todos os vereadores, que eu acho importante. Ali nós temos representantes de toda a cidade, né? Todos que estão ali receberam votos e merecem ter voz e serem respeitados. Então, eu vou procurar que a Câmara tenha o protagonismo que ela precisa ter, a transparência, o respeito, a seriedade. Acho que o mais importante é resgatar a credibilidade da casa, né? Resgatar, é uma casa importante, tudo passa por ali, né? Tudo que acontece na cidade passa por ali. E eu sempre falo um versículo que eu gosto muito. E eu falo para os vereadores, eu falo para o secretário, eu falo para o prefeito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu acho que é esse sentimento que um servidor público, né, que tem nas mãos as leis, as decisões, deve ter em mente, né? A gente tem que trabalhar pela cidade e pela população, menos projeto pessoal de poder, né, e mais aquilo que é interesse da população de Campinas. Tá certo, eu quero agradecer. Você tem mais alguma coisa, Edmilson? Posso encerrar? Não, pode encerrar, sim. Foi ótima a entrevista, gostei. Então tá bom. Débora, eu quero agradecer você ter tirado o tempinho na sua agenda para estar aqui conosco. Foi um prazer tê-la recebido. Fique à vontade para voltar o ano que vem. Eu falo ano que vem porque a gente já está na reta final, assim, né? Mas o ano que vem, os microfones da Rádio Bandeirantes estarão abertos para você. Seja bem-vinda em qualquer momento aqui. Muito obrigada e um Feliz Natal e um excelente ano novo para você. Obrigada, Rose. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. O Edmilson também,
e vocês continuem tratando com tanta seriedade como vocês fazem, né? Esse programa que eu gosto muito de ouvir, viu? Tá certo. Parabéns, obrigada. Muito obrigada, e nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.